Agora no Repórter MP, advogado e escritor, membro da Academia Mato Grossense de Letras e Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, Eduardo Maon, meu entrevistado de hoje. Maon, eu acompanho o seu trabalho, os seus textos e sei o quanto você é apaixonado por leitura. Tanto que é escritor e sempre está ativo na escrita, não só nas peças jurídicas, mas falando sobre o cotidiano, falando sobre contos, desse universo imaginário também. E o Brasil, né, ele traz dados preocupantes em relação à leitura. Pouco se lê, tem dados aqui, várias pesquisas apontam, vários números, eu tenho alguns deles, 30 nunca leram livros na vida. Estudantes levariam 260 anos para ter proficiência em leitura dos alunos de países ricos. A média de leitura por ano que o brasileiro lê é muito baixa. Cuiabá reflete também esse cenário nacional, esses números? Vamos pensar o seguinte, nós estamos gravando aqui. Quem está assistindo a gravação não está lendo. Quer dizer, então nós estamos competindo, essa plataforma midiática já está competindo com a leitura. A televisão compete com a leitura. O computador compete com a leitura. E quando a gente fala de computador compete com a leitura, nós pensamos que era aquele computador tradicional. Veio o notebook, a portabilidade. Agora veio o tablet. Agora veio o acesso no celular. Quer dizer, então, essa extrema portabilidade, que é a mesma portabilidade do livro, está tomando lugar dele. Mas eu não culpo absolutamente nenhuma justaposição de plataformas. A questão não é essa. Porque se fosse essa, os discos vão acabar com a ópera, dizia-se no século XIX. No final do século XIX também. O cinema, no século XX, o cinema vai acabar com o teatro. Essas bobeiras. A televisão acabará com o rádio. O computador acabará com o livro. A questão central dessa história inteira é o seguinte: nós perdemos a capacidade de ensinar alguém mais jovem a gostar de ler. Nós, que temos 35 a 45, que não somos grandes leitores também, nós perdemos a capacidade de ensinar o nosso filho, o nosso neto, o gosto pela leitura. Porque para pensar, como é que você colocava uma criança na cama há 50 anos atrás? Bem, falta de televisão, tinha rádio, você era obrigado a contar uma história. Se você não fosse muito criativo, você pegava os melhores contos russos e você pegava contos de La Fontaine, do sapo, do grilo e da princesa, etc. e tal, e contava. E Monteiro Lobato, então as reinações de Narizinho, etc. Para o pai ficava confortável assim. O menino olhava, a menina olhava, achava aquilo bacana. Papai conta outra, e como é que acabava, e o Pequeno Príncipe, isso, aquilo, outro. Nós hoje também perdemos essa capacidade. Então, no final das contas, não é que as mídias substituíram a leitura. É porque nós, que na nossa geração lemos pouco, também não estamos preparados para ensinar a garotada a ler, mas ler com realmente tesão. E o que você acha desses livros nessas plataformas? A leitura no digital? Não, isso é péssimo. Isso é péssimo porque a cognição do ser humano é diferente em cada plataforma. Não é que é inválido, não tem nada disso. Nada é inválido para o conhecimento humano. Mas a maneira de fazer sinapse neural... Degustar. Não, eu estou falando da maneira de você cerebral. Formar o cérebro. É diferente. O ser humano precisa saber colocar um copo em cima do outro. Isso é uma habilidade que é a coordenação. Ele precisa saber ficar dentro da linha. Isso é uma outra habilidade. Isso tudo são habilidades, digamos, finas, que o cérebro aprende. O ato da leitura no papel, o ato de riscar o papel,
o ato de copiar o que você está lendo, de virar, de manipular, de ter uma imediatividade material, é percebido pelo cérebro de uma outra maneira que não apenas a visão. Não vou também entrar em campos qualitativos. Quem sou eu para... Olha, a questão não é essa. Porque cinema é válido e eu não leio nada. Então, a leitura é válida, mas o cérebro precisa ser estimulado de todas as maneiras. Ou pelo vídeo curto, ou pelo vídeo longo, ou pela leitura, ou pela escrita. Porque você só pode formar determinadas ideias... O papel é essencial. No papel. O papel é essencial. Não, mas o negócio tal... Mas muitas vezes o papel tem determinados detalhes, por exemplo, a impossibilidade de correção, que faz com que você se obrigue a outras coisas. Enfim, o ser humano é muito complexo e nós não podemos desprezar nada. Eu não acho legal. Já imaginou ler uma Ana Karenina de 800 páginas num tablet? E essa turma, essa geração tão ligada a esses suportes, cabe a nós fazer essa provocação, essa apresentação, esse percurso para o livro tradicional? Bom, veja, eu tenho três filhos. Eu olho para eles e fico preocupado. Eu estou olhando, eles não estão com livros na mão. Eles não estão com os livros na mão. Eu coloco os meus livros pelos armários, etc e tal. E coloco os deles por ali e tal. Um belo dia, um pega, papai, lê para mim? Eu falo, porra, até que enfim, bola dentro. Não leio, claro, tento fazer vozes, isso e aquilo outro, e muitas vezes não cola, muitas vezes cola. Mas o fato é que a lembrança que eles vão ter de mim é sempre uma pessoa com o nariz enfiado no livro. É a lembrança que eu tenho do meu pai, com 6 ou 7 anos, passando pela sala, meu pai com o Jornal do Brasil aberto. Meu pai tinha o Jornal do Brasil, a gente assinava, era do Rio, tal, etc. Ele com o Jornal do Brasil aberto, ou com o livro aberto. E não é um grande leitor, mas eu tenho essa memória do meu pai. Essa referência. Me fez ler tanto assim? Não. Qual foi a grande jogada? É que meu pai teve um mérito, e teve um grande mérito, de não tentar me enfiar um livro chato de início. Esse é o grande mérito. É a estratégia, né? Toma aqui Memórias Póstumas. Bom, o cara com 8 anos fala, não, para aí. O cara com 12 anos fala, não, para aí. Então ele teve essa delicadeza de pegar bons livros, mas que fossem finos, rápidos e me provocar. Eduardo, por exemplo, eu me lembro que com 12, 13 anos eu estava lendo A Metamorfose, do Kafka. É a história de um cara, hoje eu sei que não é assim, mas para um moleque de 12 anos, 13 anos, é a história de um cara que vira uma barata. Pô, é a história de um cara que virou uma barata, é uma história legal. E é uma história de 70 páginas. O próximo, meu pai vai me dar O Castelo, do Kafka? Não. Vai me dar Crime e Castigo, do Dostoiévski? Não. Continuou 1, 2 anos. E eu me lembro bem, que no final da 8ª série, eu lia tanto, que chegando ao São Gonçalo, entrando no primeiro ano de São Gonçalo, eu já estava lendo Guerra e Paz, do Tolstói, que é um livro de 1.500, 1.600 páginas. Então, assim, eu li enlouquecedoramente, mas comecei Admirável Mundo Novo, Revolução dos Bichos, A Metamorfose, O Velho e o Mar, sabe? A coisa bem delicada para depois, mas são grandes livros. São grandes livros, entende? Quer dizer, não é qualquer coisa. E a leitura aguçou a escrita? Não. Eu li muito, mas assim, nunca escrevi. Porque aí também vem um problema da minha casa. Quando você lê e lê coisas muito boas, você não lê qualquer coisa, você morre de vergonha de escrever. Porque eu estou lendo Pulitzer, eu estou lendo
Bookman, eu estou lendo Camões, eu estou lendo Nobel. Então, quando você lê um negócio desse, você fala assim, não, para aí, eu vou escrever aqui. Não, eu nunca escrevi uma linha porque eu morria de medo. Porque escrever artigo é facílimo. Agora, escrever literatura é muito difícil. É a arte. É a arte. Você se desnuda. É muito difícil. Então eu nunca escrevi, sempre artigo de opinião, aí polêmica, essa coisa tal. Eu desconfiava que ninguém lia artigo de opinião. Quando surgiu um jornal aqui em Cuiabá e queria meus artigos, Eduardo, os artigos, etc e tal, parará. Eu mandei para o editor uma vez e o cara virou para mim e falou assim, Eduardo, não, tá muito grande. Falei, porra, mas eu escrevo esses artigos há 10 anos. Não, mas está muito grande, faz tantos bytes. Eu não sabia o que era isso, byte com espaço, sem espaço, tem que ter tantas palavras. E eu disse, e aonde é? Como é que eu... E eu vou contar a palavra. Ele falou, não, rapaz, deixa de ser besta. Tem ali à sua esquerda. Seleciona. Você clica ali que tem byte, espaço, número de palavra, tem tudo. Eu falei, pô, mas que coisa gozada. Mas me diga uma coisa, você quer que eu escreva um artigo com 2 parágrafos? Eu falei, não, mas isso é vagabundagem. Como é que eu vou sustentar uma ideia minha em 2 parágrafos? Resultado, eu comecei a mudar o artigo de opinião para a crônica. O artigo de opinião para a crônica já é um grande avanço em termos de escrita. Porque você é jornalista, pergunta para os seus colegas quem escreve crônica. 1%. É difícil. Quer dizer, já é um gênero literário a crônica. E aí eu comecei a escrever contos, naqueles 2 parágrafos, com aquele número de bytes. Um belo dia eu no mercado, estou fazendo compra de mercado, chegou um cara, virou para mim e falou assim, você não é o fulano? Eu falei, sou o fulano. Eu adorei aquele seu conto. A menina que flutuava e tal, achei... E eu escrevi artigo há 15 anos, nunca ninguém deu a menor bola para mim. Mas o conto, a crônica, todo mundo falou, morri de rir, isso aconteceu mesmo no seu escritório, o cara foi lá tentar passar um golpe em você, que é a crônica, você foi e tal. Pô, e o lance do diamante falso. E mostra também um outro Eduardo, que as pessoas não estavam acostumadas, né? As pessoas acham que eu sou, cuiabano. E aí vem a leveza, a suavidade. Acho que eu ando de terno e gravata o dia todo. Né? Eu sou carioca, um cara super esculhambado, extremamente bem-humorado, e as pessoas achavam justamente isso. Pô, esse cara ele é inacessível. A crônica aproximou mais do que você é? A crônica te deixou mais próximo do leitor, da essência do Eduardo? Os contos, a literatura te traz isso? A literatura você não consegue mentir, né? Então como é que você inventa um universo que não está em você? Isso é uma coisa impossível. No artigo você pode falar, eu vou levantar a bola de fulano. Então, pré-determinadamente. Agora, na literatura, você só cria aquilo que está dentro de você. É muito difícil você fazer um espelho que não é seu. Então, até mesmo o interesse, a temática, onde você encontra argumentos, tipos, de alguma maneira são seus. Ou são os admiráveis, ou são os detestáveis, mas fazem parte, tem cacoetes, tem manias, que no final das contas são suas. E se lemos pouco, escrevemos pouco Nós também. lemos muito pouco, na verdade. Porque muito pouco, quando a gente se depara, né, com o resultado de Enem de redação, poucos, né, considerando o número de estudantes que fizeram o Enem, é uma parcela mínima que conseguiu tirar a nota acima dos 9, ou seja... Se bem que isso não é muito padrão. Né? A falta de leitura que reflete na falta de escrita. Isso não é muito padrão, redação de Enem. Redação de Enem é um padrãozinho... Você acha que não reflete a escrita do jovem? Não necessariamente. Redação do Enem é um modelo. É um Começo, modelo. Meio, fim, é um modelo, 4 parágrafos... Você acha que dá pista? Tá certo. Olha, é muito fácil. A questão, eu acho que o jovem pobre não tem acesso ao modelinho, entendeu? Se tivesse acesso ao modelinho, ia melhor. Não acho que o padrão seja esse. Eu acho que o padrão
Agora, falando mais à frente e mais profundamente, eu acho que o padrão da leitura brasileira é a desleitura política. Na verdade, por que nós estamos tão mal? É porque, no final das contas, nós nos educamos pouco. Não é a redação do Enem que fala, ó, tão péssimo. É quem a gente elege que a gente fala, puxa, então nós estamos... Como é que nós elegemos um cara desse? É bom, é porque tem gente muito ruim, não tem leitura suficiente, etc. É todo um ciclo, Eduardo. E a gente, agora, né, o Ministério da Educação entregou a base curricular nacional, que vai para o Conselho, vai começar todo esse processo de audiência pública. Te encontrei numa audiência pública recentemente e vai para essa discussão. No entanto, a comunidade, a população participa de fato de audiência pública para que sejam elaborados os programas e que isso, porque cultura e educação vai desaguar, né, em criticidade, que vai desaguar em política, ou seja, é um ciclo. Tem como sair dessa? Olha, diante do que a gente tem hoje? A audiência pública é uma ficção. Eu vou contar uma coisa para você sobre política. Eu lancei meu primeiro livro, o Ministério Público de Robespierre, no Congresso, né? No salão bonito, salão do Senado, e aquela coisa, né? Porque, na época, o que se discutia de polêmico no Brasil não era a prisão do Lula. O que, na época, se discutia de polêmico no Brasil era a capacidade ou a possibilidade que o Ministério Público tinha ou não de investigar. Essa era a grande polêmica de alguns anos atrás. Então eu lancei meu primeiro livro jurídico lá e fui cadastrado pelo Senado, vou contar uma história um pouco longa, para receber uma coleção chamada Coleção Pensamento Político Brasileiro. São livros. Tem um Conselho aos Governantes, que é um livro de 1000 páginas que tem Richelieu, que tem Mazarin, que tem Napoleão, que tem Rui Barbosa, que tem Sultzo, que tem todos os grandes, Maquiavel, grandes pensadores políticos dando conselhos aos governantes. Impagável. Será que os governantes leem isso? Vai escutando. E aí eu recebo o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, volume 13º, aquela coisa toda, e porque mudou a presidência do Senado, a mesa e tal, parou. Passaram muitos anos, etc e tal, essa coisa toda. E eu pedi para um senador de Mato Grosso, disse, olha, eu queria ser atualizado, etc e tal. Ele falou, não, tudo bem, tal, me dá o seu endereço. Aí eu dei o endereço e ele começou a me mandar resultado. São 213 números, encheu uma sala minha do escritório, 213 números, livros essenciais para a compreensão do Brasil, Estado a Estado, História do Brasil, Sociologia, Educação, Antropologia, uma riqueza que ninguém nem sabe mais que está publicada. O Senado publica, pergunta, algum senador lê aquilo? E esse é o nosso problema. Os caras não leem. Quer dizer, então, como é que você se qualifica? Muitas vezes se você constrangedor assistir pela TV as discussões entre eles. É constrangedor. E até a maneira de falar, eu digo isso até meus filhos, eles não entendem ainda, têm 5 anos, mas eu digo isso aos advogados que trabalham comigo. A maneira de falar, quando você lê, que um bom profissional de direito lê direito. Um ótimo profissional do direito lê o direito e o juiz. Agora, um excepcional advogado vai ler o direito, o juiz e literatura. Então, o que acontece? Até o seu arsenal de vocabulário, repertório de palavras, seu repertório, você se enriquece e se destaca. O juiz está lendo e falou, mas para aí, mas que diferente isso. Fica naquele modelo, né? Aquele modelo quadrado daquela peça antiga, cafona. O sujeito olha e fala, porque muitas vezes eu já li muitas peças jurídicas que beira a cafonice, cafona, vergonhoso, piegas. Cafona. Então, assim, falta
essa sensibilidade, essa leitura, e me chama agora a atenção... Falta riqueza. E, Eduardo, a questão das mídias sociais, o quanto as pessoas hoje entram num processo de compartilhamento sem ler, muitas vezes, o que está compartilhando. E aí vem as fake news, o compartilhamento de notícias falsas, de ideias falsas, e vai criando uma sensação... Quando a gente se depara em mídias sociais, eu sei que você também está na mídia social. Eu adoro a mídia social. Que você começa a falar, afinal, o que é isso? Eu vou falar uma coisa que muita gente que está assistindo a gente não vai gostar. Diga. Quanto mais você compartilha, mais pobre você é, intelectualmente. Ou você não pode compartilhar por uma questão profissional. Perdão, não pode se expressar por uma questão profissional, aí eu respeito, tudo bem. Agora, a pessoa que só compartilha no Facebook, eu olho para a pessoa e falo assim, não, você é muito pobre. Porque a pessoa que é rica aproveita aquele espaço para dar a opinião dele. Então, a minha opinião é sobre isso aqui. O pau come em cima de mim, mas a minha opinião é essa aqui. Rebata comigo. Vamos rebater, vamos discutir, vamos debater. Isso Pensar diferente de você não te incomoda. Não me incomoda, desde que não me esculhambe. Sim. Me esculhambou, eu bloqueio. E deixe no nível do diálogo respeitoso. Me esculhambou, tudo bem. Eu fiz uma postagem agora com Selma Bolsonaro e como é que chama o outro? E o Gali? E o Gali. Mas eu esculhambei os três. Projeto de lei novo agora, querendo eu esculhambei os três. Aí veio um rapaz, colega meu, falou assim, então faça isso, e que parará. Eu falei assim, mas gente, eu faço isso com o Emanuel Pinheiro, com o Pedro Táxi, etc e tal, porque você se vê livre para opinar. Agora, a pessoa que fica compartilhando bom dia... Falta o quê? Falta coragem? Não, falta conteúdo. Falta conteúdo? Falta conteúdo. E você, para dar uma opinião, você precisa ter uma certa bagagem. Porque você vai levar porrada. Você vai se expor. Opa, mas isso é uma... Já imaginou você chegar numa faculdade, hoje, como estão as universidades públicas, e dizer abertamente, senhores, o marxismo, desculpa, mas como sistema de conhecimento é um sistema sofista. Você vai levar paulada na universidade inteira. Se você não tiver um substrato filosófico consistente, você vai levar pau na faculdade toda. Sair do achismo. As falou, pessoas colocam muito achismo. Não. Tem todo um respaldo que pressupõe, como a gente está falando o tempo inteiro, leitura. A primeira pergunta que uma pessoa vai me fazer se eu entrar numa dessas é o seguinte, o que é que você leu? A primeira pergunta, o que é que você leu? Quais são os seus autores então? Ora, eu preciso me sair dessa discussão. Quais são? E sob que ponto de vista? Opa, peraí, isso não é uma brincadeira que a gente está fazendo. Eu acho que o Lula, eu acho tal... Não, só um segundinho. Sobre que ponto de vista aqui você está dizendo? Você está falando, você está afirmando com base em que aqui? E as pessoas não entram nessa discussão, porque geralmente são muito pobres. Não tem conteúdo, até porque para o contraditório tem que ter, tudo tem que ter conteúdo. Não lê. E aí a gente fala de leitura, livros, conteúdo, biblioteca. Existia todo um projeto de uma biblioteca moderna, de um espaço cultural da Casa Barão de Melgaço, que abriga ali dois importantes referenciais de memória, de história, de cultura de Mato Grosso, que é a Academia e o Instituto Histórico. E ela vem passando já há um bom tempo, pelo descaso, Eduardo, pela falta do olhar, falta do cuidado. Como está a relação do poder público, dessa proteção, da salvaguarda, dessa memória? Cuiabá, 299 anos, da Cuiabá de 300 anos, existe todo um discurso sobre Cuiabá dos 300 anos, Cuiabá que temos, a Cuiabá que queremos. Mas aí nós temos um centro histórico, a Casa Barão de Melgaço, que aí de setembro de 2017 a janeiro de 2018 foi palco, cenário de roubo, 20º roubo. Então, e aí? Bom, eu vou me permitir uma digressão aqui e que no final das contas vai coincidir com o que nós falamos anteriormente. Veja só, há 100 anos atrás o Instituto era fundado por Dom Aquino.
E foi um instituto que fez os 200 anos de Cuiabá. Foram eles que pensaram em 1919, porque não houve festejos do centenário. Não houve. Então, o coordenador geral do bicentenário foi Estevão de Mendonça. Ele liderou toda. Foi o historiador Estevão de Mendonça. Eu estou na cadeira dele na academia. E o que acontece? Naquela época, e aí eu vou falar sobre interseção política, naquela época, nós tínhamos o Dom Aquino, que era governador. Só que o Dom Aquino era intelectual. Quer dizer, não preciso falar mais nada. É triste dizer isso, entendeu? Naquela época tinha o Dom Aquino. Só que o Dom Aquino era intelectual, que acabou na Academia Brasileira de Letras. Não é? Quer dizer, não preciso falar mais nada. Então vamos lá. Na academia, a academia foi fundada pelo José de Mesquita. O José de Mesquita era um intelectual, romancista, contista, prosador, historiador, memorialista. E sabe o que ele era também? Também era desembargador. Então preste atenção, ele era intelectual, ele também era desembargador. Ele também presidiu o Tribunal de Justiça por 11 anos. 11 anos. Veja o tamanho desse sujeito. Ele presidiu um tribunal, geralmente você preside o tribunal 2 anos. Ele presidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 11 anos. Mais de uma década. E presidiu a Academia Mato Grosso de Letras 40 anos. Então o que acontece? Nós tínhamos na academia intelectuais da fundação que eram deputados. Prefeito, governador eram intelectuais. E a maioria deputados, muito deputado. Tanto é que nós tivemos, por exemplo, Gervásio Leite, que escreveu Terra Agarrativo e Linda, que para mim é a melhor definição de Cuiabá, Terra Agarrativa. E ele foi deputado constituinte, secretário e desembargador. O sujeito era literato, poeta, modernista e desembargador. Rubens de Mendonça era servidor público, etc. e tal, blá, blá. Mas ele era intelectual. Virgílio Correia foi secretário da Casa Civil, deputado, etc. Blá, blá, blá. Mas ele era intelectual. Primeiro, essa galera tinha uma formação violenta, Leline Povos. Foi tudo em Mato Grosso. Nossa, e esse percurso, o que aconteceu, Eduardo? E o que a gente tem hoje? Eduardo, e o que aconteceu? E os nossos políticos? Eu só pergunto para você o seguinte, é uma provocação para quem está nos ouvindo. Qual é o político mato-grossense que tem condição de entrar na Academia Mato Grossense de Letras? Diz para mim. Diz um. Nós temos 24 deputados. Diz um deputado que fale, não, o sujeito escreve. Ele pode entrar na Academia de Letras. Ele pode entrar no Instituto Histórico. Diz um governante, que fale, não, ele escreve. Ele é ficcionista, ele é poeta, ele é contista, ele é memorialista, ele pode entrar. Sem política, sem jogada. Não é um Sarney, não é um Marco Maciel, uma Academia Brasileira de Letras, é por mérito. Eu tenho tantos livros de ficção, eu tenho tantos livros. Qual? Eu não sei. Eles nem se candidatam mais. Porque vai ficar um negócio muito chato. Nós recusando, já imaginou? O Kubitschek foi recusado pela Academia Brasileira. A Academia Brasileira falou, não, meu amigo, você não vai entrar porque você foi presidente. Mas Getúlio entrou. Ele teve força para isso. Aqui não. Tente se candidatar. Tem 2 vagas abertas, inclusive, agora. Tente se candidatar sem escrever um livro. Você não vai conseguir. E qual é o nosso governante? Quais dos nossos gestores é um grande intelectual hoje? O prefeito? O governador? Deputado federal? Senador? Quem? Levarei dias para te responder. Levarei dias para te responder. E isso mostra, então, essa falta também de olhar para a academia, de entender, esse caso Barão de Melgaço, a importância que se tem? Mas quem é que entende? Quem é que entende a importância das cartas do Le Verger que nós temos?
Quem é que entende a importância da revista A Violeta, do segundo movimento feminista no Brasil, que veio para cá? São os pesquisadores? Quem é que entende Estevão de Mendonça, Virgílio, José de Mesquita, que não os pesquisadores? Os intelectuais já sabem que não os... Quer dizer, então a gente é procurado por mestrando, doutorando, pós-doutorando, até graduandos, etc. Todo mundo procura. Sim. Porque o arquivo da Casa Barão é o maior, país, é o maior arquivo, o arquivo mais importante de Mato Grosso em termos de literatura. Todo mundo procura a Casa Barão. Agora, qual é o governante que fala lá, sabe de uma coisa? Eu queria o discurso de posse do Ulisses Cuiabano aqui. Eles não... Olha, o Pedro Táxi me deu uma grande esperança quando assumiu. Grande esperança. Ele, no discurso de posse dele, ele colocou um texto, o começo do discurso de posse dele, era do Ricardo Guilherme Dick. Era a nossa grande esperança. Quanto mais esperança você tem, maior é a frustração. Sim, a expectativa, né? Fica lá em cima. Eu falei, esse cara tá citando o Dick, ele não é um retardado mental. Esse cara leu. Eu desconfio que ele não leu. Deram para ele esse trecho. Mas tudo bem, mas pelo menos citou. Eu falei, então esse cara vai colocar ensino de história, geografia e literatura, que é uma emergência nossa, em sala de aula. É o governador que vai revolucionar a educação em Mato Grosso, ensinando para o mato-grossense a sua própria história, geografia e literatura, que, não é favor a ninguém. Não fez. Esse cara vai fazer uma biblioteca, ele vai fazer uma biblioteca modelo, com teatro, com auditório, com música, isso vai ser um escândalo, um café, tal. Não fez. Então eu não sei o que acontece. Eu não fiz por causa de dinheiro. Mentira. Dinheiro, quando o Estado fala, não, eu quero fazer a prioridade, ele faz. Você acredita que existe uma política pública de cultura em Mato Grosso? Não tem? Existe, e Cuiabá também não? Não existe. A única política pública de cultura que eu já vi aqui, assim, mais consistente, foi na época da Fundação Cultural. É muito curioso isso. A Fundação Cultural era dirigida por intelectuais. Não é uma secretaria de cultura hoje. A Fundação Cultural era dirigida por intelectuais. Então, o que acontecia? Na verdade, houve um tempo aqui, da década de 70, 80, que juntou aqui intelectuais. Então, na Universidade Federal Terezinha de Jesus Arruda, se não me engano é tia do Dante, tia do Dante. Na Universidade Federal Marília Beatriz, na Fundação Cultural, se não me engano, Sebastião Carlos, Gomes de Carvalho, Lerine Povas, etc. e tal. Esse pessoal falou assim, o que nós vamos publicar? Pergunto a você, o que você acha que saiu? Dick, Silva Freire, Ronaldo de Castro, só os grandes. Vladimir Dias Pinho. Você sabe por quê? Porque intelectual gosta de intelectual. Eduardo, então qual seria o perfil de um secretário de cultura que para você, na sua visão, seria o ideal para conduzir uma política pública de cultura que seja realmente de práticas, não só de discurso em Mato Grosso? Qual seria esse perfil? Eu não defendo, estou careca de falar isso, eu não defendo que o secretário de cultura seja necessariamente um grande analista de Dostoiévski. Sabe? Eu acho que é muito difícil encontrar esse perfil, muito difícil. Assim como eu também não acho que um governante do estado de Mato Grosso tem que ter doutorado em ciência política. Eu não me seduzo pelo academicismo. Pelos títulos. Não, isso não me seduz. Eu acho que cada pessoa precisa fazer bem a sua função. Essa pessoa pode não ser um especialista, não interessa isso. Mas ele precisa ter sensibilidade para chamar o especialista. Se vem cá, o que eu entendo de música? Zero. Vou chamar aqui quem entende, escuta, como é que eu faço
para radículas, como é que eu deito raízes, eu quero chegar lá em Sinop, lá em Juína, Porto Alegre do Norte, como é que eu faço? Como é que eu faço política de distribuição de livros? Eu preciso conversar com a SEDUC. Como é que eu faço público para um determinado evento meu? Preciso conversar com a SEDUC também para trazer os ônibus. Como é que eu incremento o orçamento, que é o pior orçamento do Estado, da SEC? Tem que falar com os parlamentares, tem que ir lá de sacolinha na mão. Ô fulano, olha, eu tenho 5, 6 projetos, você me dá uma emenda? Os secretários, né, que já passaram, dizem que já fizeram não, isso, mentira. buscaram articulação, não, diálogo, mentira. pastinha na mão, não, chamaram mentira. a classe não, para dialogar, especialistas. Não, na prática, você não acredita nisso? Não é que eu não acredito, isso não é verdade. Os próprios parlamentares dizem, determinado secretário XY nunca veio na Assembleia. Se eles, para você ter uma ideia, tem parlamentar que sobra emenda, que são emendas impositivas, sobra emenda. Então o que acontece? É por isso que as entidades privadas têm tanto, porque elas apresentam projeto. Se o secretário tem 10 projetos na mão, agora qual é a jogada para chegar para o parlamentar? Vamos lá. Me diga uma coisa, Mauro Sávio, qual é a sua base? A minha base é na cidade tal. Romualdo, qual é? Se você tiver um projeto para cada núcleo, o político, que é político, ora bola, se interessa. Então o que o governo tem que fazer? Tem que fazer 10 ou 12 pastas, de modo que o sujeito se interesse pelo projeto que o secretário vá apresentar. Sim. Tudo é uma troca. E essa troca é legítima, desde que seja bem feita. Você tem expectativa que as coisas Zero. vão melhorar? Nenhum. Zero? Não. Com a Cuiabá que temos, a Cuiabá que queremos. Qual a Cuiabá que Eduardo Maon deseja? Para finalizar, brinquei com o início, são 20 minutos de entrevista, já tem 40, eu falaria horas com você, mas enfim. Que Cuiabá que o Eduardo Maon deseja? Não, olha, Cuiabá, de uma maneira muito realista, vai piorar muito. Acho que a tendência é piorar muitíssimo. Não é um viaduto que resolve a nossa felicidade. A nossa satisfação não está no viaduto. Eles precisam entender isso, que a sensação de bem-estar do ser humano não é um viaduto, não é o asfalto, não é uma obra. É obra da Copa. A sensação de bem-estar do cidadão é o serviço público de qualidade. Eles não conseguem entender isso. Por quê? Porque ainda conseguem voto em pessoas que não têm essa leitura apurada. Então, nós vamos sofrer ainda muitos anos. De repente, uma cidade fica mais bonita, mas não nos resolve o senso de satisfação. Que Cuiabá que eu gostaria? Eu gostaria de uma Cuiabá que discutisse, por exemplo, um roteiro histórico, sentimental, que usasse as novas tecnologias para desnudar a Cuiabá do passado, emparelhar a Cuiabá do passado com a Cuiabá atual. Acho que seria muito interessante. Fazer um roteiro amoroso, aqui morou tal, um roteiro sentimental. A afetividade é muito presente. Um roteiro afetivo. A afetividade é o que há de mais interessante em Cuiabá. Na verdade, nós só estamos aqui por causa da afetividade que rola. Cuiabá tem pouca coisa de interessante, mas há uma grande afetividade aqui. Essa energia que o Gervásio chamou de terra agarrativa é que nos agarra a todos. E é essa mágica que, lamentavelmente, os políticos não conseguem enxergar. Eduardo Maon, meu entrevistado de hoje.